Quero cumprimentar a igreja em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, este é o momento da exposição da palavra do nosso Deus, a pregação, um ato de adoração ao nosso Deus. Adoramos o Senhor Deus cantando, eu sempre tenho dito isso daqui, e nós adoramos o Senhor Deus ouvindo da palavra dele também. Ainda que possa parecer um monólogo, só alguém falando aqui à frente, mas você pode participar aí no teu coração, concordando, ou até mesmo discordando, porque este é o momento de você usar a sua razão, o seu entendimento, as suas emoções. Nós somos seres totais na presença do nosso Deus. Nós adoramos o Senhor Deus em espírito e adoramos o Senhor Deus também em verdade, com todo o nosso ser. E a hora da pregação da palavra do Senhor Deus, também você adora Ele, você glorifica o Senhor Deus. Então, por gentileza, eu gostaria de convidá-los a abrir a palavra do Senhor Deus, ou acompanhar aí na projeção, mas eu te aconselho, se você tem a sua Bíblia, a abrir ela aí, ou ligar no seu celular, porque pode ser que você fique ali, dependente da projeção, de repente dá um pane aí, então você não vai ser pego de surpresa. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 5. Hoje continuaremos com a exposição desta carta e deste capítulo, a partir do versículo 18. Eu vou ler só até o versículo 21, meus irmãos. Não tem como ir mais longe, eu gostaria de já entrar no capítulo 6, porque o assunto aqui é um assunto bem oportuno, tão importante quanto é toda a carta. Mas hoje eu quero ler apenas dos versículos 18 a 21, que é a continuação do sermão da última vez que aqui estivemos. Daqui a pouco eu falo com os irmãos. Efésios 5, 18 e 21 diz assim a palavra do Senhor Deus. Todos acharam aí? Depois de lido o texto, você não fecha a tua Bíblia, você mantenha ela aberta aí para acompanhar a exposição do texto. Diz assim a palavra do Senhor: E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Até aqui a leitura da palavra do nosso Deus. Se eu pudesse intitular o sermão desta noite, eu daria um tema tirado aí do texto que eu acabei de ler. Está aí no versículo 18, é bem óbvio, meus irmãos, a importância do crente, do cristão, ser cheio do Espírito Santo, ou ser pleno do Espírito Santo. A pergunta que a gente vai tentar responder é: existe a possibilidade de alguém nesta face da terra ser pleno de Deus? E se existe, o que é que acontece com ele? Então hoje eu quero falar sobre isto: como ter uma vida cheia do Espírito Santo, segundo o que o apóstolo Paulo, inspirado, registrou aqui para os nossos irmãos lá no passado. Meus irmãos, nós estamos aqui na parte da carta bem prática. A carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios é entendido por muitos estudiosos de que é uma carta, a rainha dos escritos de Paulo. Muitos têm esta carta como carta de cabeceira de cama. Tamanha clareza ou graça que nós vemos aqui. Do capítulo 1 até o capítulo 3, nós já passamos por aqui, vimos como o apóstolo Paulo é teólogo, é doutrinário na escrita dele nesta carta. São doutrinas que até hoje estão aí em controvérsias por alguns que se equivocam no entendimento do que Paulo disse. Por exemplo, ele falou sobre a doutrina da eleição, da predestinação, da escolha soberana de Deus antes da fundação do mundo. Deus é Deus, meus irmãos, Ele pode escolher quem Ele quiser, e Ele faz isso, não precisa do tempo. O tempo foi criado por Ele. O nosso Deus é atemporal. Então
Então Paulo disse que Deus escolheu a igreja antes da fundação do mundo. Isso para mostrar que nenhum de nós aqui temos vantagem diante de Deus para exigir alguma coisa dele. Porque quem éramos nós? Mortos, defuntos. Eu lembro que quando nós fizemos a exposição do capítulo 2, nós demos o exemplo daquele professor de teologia que levou os seus alunos para um cemitério. E diante das tumbas, o professor disse para os alunos: pregue. E os alunos ficaram assustados. Pregar no cemitério? Que coisa horrível. Isso é tradição de outra religião, não nossa. Mas ali havia uma grande lição. Todos vocês que estão estudando teologia, estão sendo preparados para pregar, saibam que vocês irão pregar para mortos. E não será você, ou não serão vocês que irão dar vida. Quem dá vida é o Deus da palavra, que usa a pregação, porque a fé vem por ouvir, e ouvir da pregação da palavra de Cristo. Já passamos por lá. Doutrina boa e pesada, meus irmãos, que a nossa igreja ama tanto, e não tem problema, nós não temos problema nenhum de dizer. É a doutrina da predestinação. É Deus que predestina mesmo. Ele já determina o destino daqueles a quem Ele vai salvar. Predestinação significa isso: de antemão determinar o destino da pessoa. Agora, se Ele predestina para a salvação e outros não, isso é problema dele, meus irmãos. Quem sou eu para discutir com Deus? Se Ele escolhe uns para a salvação e outros não, vai discutir com Ele. Mas é o que a Bíblia nos diz. O nosso consolo é saber que nós fomos eleitos, escolhidos pelo Senhor Deus, e não há prepotência nenhuma dizer isso, porque a Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo, nova criatura, são esses. Então, o que nós temos agora, a partir do capítulo 4, que nós já fizemos uma exposição desta carta, é a parte prática. O apóstolo Paulo já abordou aqui a questão, por exemplo, da unidade e da pureza de Cristo. Capítulo 4, versículo de 1 a 6, não vai dar tempo, eu vou ler rapidinho para vocês, só o início. Paulo já começa assim o capítulo 4. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Então ele vai falar da unidade da igreja, até o versículo 6 ele aponta isso. Paulo também já falou sobre a concessão dos dons que a igreja recebe da parte do Cristo ressurreto. Está aí do capítulo 4, a partir do versículo 7 até o versículo 16. Porque a igreja só pode existir se Cristo dar dons para que a igreja possa caminhar, possa até adorar o Senhor Deus. É algo que o próprio Cristo nos oferece. E a partir do versículo 17 do capítulo 4, meus irmãos, Paulo começa a ensinar que os cristãos devem viver de maneira separada do mundo, não como os pagãos vivem. Por exemplo, no capítulo 4, no versículo 22, ele vai dizer naquela linguagem que nós devemos nos despir. Versículo 22 ele diz, no sentido de que quando trato passado, ou ao trato passado, vos despojeis do velho homem, ou seja, a velha natureza, o Adão que habitava em nós, que se corrompem segundo as concupiscências do engano. E no versículo 23, ele vai falar da ação do Espírito, e vos renoveis no Espírito do vosso entendimento. E o versículo 24, ele diz que nós devemos nos revestir do novo homem. O novo homem aqui é Cristo. O velho homem é Adão, que todos nós estávamos vestidos com ele. Esse é corrupto, esse é pecador miserável. Mas agora em Cristo, revestido de Cristo, nós fomos criados segundo Deus, em justiça e retidão, procedente da verdade, que é o próprio Senhor Jesus. Então, nós devemos dizer não para o pecado, podemos dizer, e sim, todo dia, para o Senhor Deus. E Paulo desenvolve, meus irmãos, esta ideia do sim e do não em contrastes, que eu já também fiz exposição aqui com vocês. Ele vai dizer, não faça isso por causa disso. Esta é a dinâmica do finalzinho do capítulo 4, entrando no capítulo 5. Por exemplo, no capítulo 25 do capítulo 4, por gentileza,
ele faz alguns contrastes. Ele diz assim, por isso, deixando a mentira, porque a nossa natureza é uma natureza de mentir, isso é natural, nós já nascemos assim. Uma vez conversando com um irmão, falando sobre criança, falei, pastor, mas como é que o senhor pode me dizer que criança não é inocente, que criança já nasce mentindo? Eu falei, não sou eu não, é a Bíblia. Salmo 58, versículo 3, o salmista diz assim, Salmo 58, 3: desviam-se os ímpios desde a sua concepção. A palavra concepção aí, as mães sabem o que significa. Nascem e já se desencaminham proferindo mentiras. O problema é que a criança não sabe disso, ela vai desenvolvendo, ela vai crescendo. Se você não ensinar a criança no caminho que se deve, ela vai se tornar uma especialista em mentira, porque esta é a nossa natureza herdada lá no Éden, quando Adão cai. Então, capítulo 4, versículo 25 de Efésios, Paulo deixa isso bem claro. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. É falar a verdade, meus irmãos. Devemos ser sinceros uns para com os outros. Verdade em amor. Capítulo 4, ainda no versículo 28, um outro contraste aqui que Paulo faz. Ele diz assim, aquele que furtava o 8º mandamento, não furte mais, antes trabalhe. Não é só não roubar, você tem que trabalhar. E ele diz, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Então ele vai nessa dinâmica. No capítulo 4, ainda no versículo 29, ele vai falar das nossas palavras. Ele diz assim, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação. Então você não faz isso, mas faz isso. Esta é a dinâmica. Ele segue isso. E agora, aqui no capítulo 5, nós já passamos por algumas outras dinâmicas. O apóstolo Paulo encerra essa dinâmica dele, quando no versículo 18, capítulo 5, versículo 18, ele diz assim, não vos embriagueis com vinho, é um não, e agora vem o que deve se fazer. O vinho lá ele vai explicar no qual há dissolução. Mas enchei-vos do Espírito. Esta é a dinâmica do apóstolo Paulo. Então, é o seu último contraste daquela parte de como nós devemos viver aqui no mundo como cristão. E foi um grande desafio para quem já participou da maioria da exposição, meus irmãos. Eu não sei vocês, mas quando eu termino o sermão, que eu saio daqui, vou para casa, eu vou envergonhado. Falo, Senhor, o padrão é tão alto, o que o Senhor exige de cada um de nós é um padrão elevado. Como eu posso atingir isso, Senhor? Como eu posso viver desta maneira que o Senhor agrada, se o Senhor não for conosco? Por isso agora o apóstolo Paulo vai dizer, só existe uma maneira de você viver de modo digno nesse mundo, diferente dos pagãos, se você for cheio do Espírito Santo. E eu vou explicar daqui a pouco o que significa ser cheio do Espírito Santo. No nosso último sermão, quando aqui estivemos, foi no capítulo 5, capítulo 5, versículo 7 a 17, o último sermão. Nós falamos sobre um chamado a ser luz no mundo. Vocês devem lembrar quem aqui esteve. Nós devemos andar em sabedoria. Se alguém tem falta, Tiago diz que é só pedir a Deus que Ele dá livremente. E peça com fé, não duvide não. Então nós devemos andar em sabedoria, aproveitando o nosso tempo, remindo o tempo, porque os dias são maus, e discernindo qual é a vontade de Deus. Esse foi o último sermão. Hoje, então, nós iremos ver como ter esta vida cheia do Espírito Santo. E o que é que acontece, meus irmãos, com aqueles que estão cheios do Espírito Santo? Qual é o teu comportamento no culto? Segundo alguns entendimentos por aí, se você for tomado pelo Espírito Santo, ser cheio, no culto, alguma coisa vai acontecer com você. A sua mente talvez vai ser tomada e você não vai se controlar. Você conhece um movimento assim? E que é atribuído ao Espírito Santo? Nós vamos caminhar com calma aqui. No capítulo 4, versículo 30, o apóstolo Paulo já disse assim: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Paulo
está convicto de que a igreja já foi selada pelo Espírito Santo. É aquela marca que o Espírito Santo traz na vida dos eleitos. São aqueles diferenciados no mundo, é aqueles que não receberam a marca da besta e nem o seu número. Os que são de Cristo foram selados pelo Espírito Santo. Então ele diz: não entristeçais o Espírito Santo. Não está o Espírito Santo aí, mas é o Espírito Santo, é o Espírito de Deus. Mostrando que o Espírito é uma pessoa, tem sentimento, não é uma força, não é uma energia, não é um líquido, mas é uma pessoa. E agora, no capítulo 5, versículo 18, Paulo dá uma ordem, a mando de Deus, para que sejamos cheios do Espírito Santo. Não entristeçais o Espírito Santo, e agora a ordem é: sejam cheios, ou sejam enchidos do Espírito. Por quê, meus irmãos? Porque é o Espírito que opera em nós o novo nascimento. Uma vez o Senhor Jesus disse para Nicodemos. Nicodemos queria saber como que o Senhor Jesus realizava aquelas obras. Que coisa maravilhosa, mestre! Ninguém não pode ser da parte de Deus realizar o que tu realizas. Quantas obras, essas mãos taumaturgas, mãos milagrosas, admirando o Senhor Jesus. O Senhor Jesus virou para ele e disse: Nicodemos, importa-vos nascer de novo. Nicodemos falou: ele mudou o assunto. Aí Nicodemos: tá bom, nascer de novo? Como é que eu vou nascer de novo? Porventura eu vou entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo, é isso? Aí o Senhor Jesus olhou dentro dos olhos daquele mestre fariseu, que era ainda: Nicodemos, quem não nascer da água e do Espírito, não entra no reino de Deus, fica do lado de fora. Então, meus irmãos, porque todo aquilo que é nascido do Espírito, esse daí é de Deus. Então é o Espírito que opera em nós o novo nascimento. É Ele que nos convence que somos pecadores. Não é uma consciência humana você dizer assim: você é pecador? Fala: não, sim, sou. Quem não é, né, pastor? Eu sou, mas tem gente pior. Esse aí não foi convencido pelo Espírito Santo. Esse foi convencido por você mesmo, que vê o outro pior do que você. Uma vez o apóstolo Paulo escreveu para Timóteo, e olha que Paulo era mestre de Timóteo. Timóteo era o filho na fé de Paulo. Paulo escreveu assim: Timóteo, fiel é esta palavra e digna de toda aceitação. 1 Timóteo 1,15, se eu não me engano. Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores. Deixa eu ver se é isso aí. É isso mesmo. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação. Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Aqui está o exemplo de uma pessoa convencida pelo Espírito, que sabe que é o pior dos pecadores. Meus irmãos, nós estamos falando do apóstolo Paulo. Eu fico imaginando, se Paulo disse que ele é o pior, ou o principal, e eu então? Porque eu me conheço. Talvez você possa estar dizendo assim: pois é, e eu também. Mas aqui é uma consciência daquele que sabe, que foi convencido pelo Espírito Santo. É este mesmo Espírito que também nos consola, meus irmãos. Ele ilumina, ele intercede em nós e por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. A importância de ser cheio do Espírito Santo. Romanos capítulo 8, versículo 16, Paulo deixa isso bem claro. Romanos 8,16, o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Qual é a consciência que eu tenho de que eu sou filho de Deus? Não é porque eu frequento uma igreja, não é porque eu carrego uma Bíblia, é porque eu tenho o Espírito Santo, e o Espírito Santo testifica que de fato eu sou o filho de Deus. E aí tudo mais será consequência disso. Então, meus irmãos, é o Espírito que habita em nós. Eu fico imaginando isso. Ser tomado pelo Espírito. Eu venho de uma religião, meus irmãos, que eu sei o que é um espírito tomar uma pessoa. A gente ficava até assustado. E aí os meus familiares diziam: não chega perto não, porque fulano de tal recebeu não sei o que lá. E eu ficava assustado com aquilo. Primeira vez que eu li o que Paulo disse à igreja aos Efésios de ser cheio do Espírito Santo, eu fiquei imaginando:
Se aquela velha religião havia espírito que tomava as pessoas e fazia coisas, pensa você ser tomado ou ser cheio do Espírito de Deus, meus irmãos. O que é que nós não somos capazes? Isso não significa que seremos deuses, mas isso significa, meus irmãos, que Deus irá te usar para os propósitos dele. Você já parou para pensar o que significa você ser usado por Deus pelo poder do Espírito que Ele fez habitar em você? Então a questão levantada aqui no texto pelo apóstolo Paulo é o seguinte, você já deve ter prestado atenção: embriaguez ou enchimento do Espírito. Ele usa a figura do vinho aqui. O vinho é um símbolo dos desejos da carne. Pega como este exemplo. Muitos estudiosos dizem que o vinho aqui é o símbolo daquilo que nos controla neste mundo, e aí é o álcool, é óbvio, o álcool. Mas eu tenho que dizer para você que na Bíblia o vinho também tem a sua conotação de, como é que eu vou dizer isso? Medicinal. Por exemplo, 1 Timóteo capítulo 5, versículo 23, Paulo orientando a Timóteo, Paulo diz assim para Timóteo: não continueis a beber somente água. A água hidrata, é uma bênção. Usa um pouco, Timóteo, de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Então o texto está apontando que naquela cultura o vinho era medicinal. Então, Timóteo, você de vez em quando um cálicezinho vai ajudar esse problema no seu estômago. Não sei com quem Paulo aprendeu isso. Possivelmente, talvez com Lucas, que era médico, e Paulo está debaixo de inspiração. Tem um outro texto que assusta mais ainda, quando as palavras de Salomão, talvez transcritas pelo rei Lemuel, ou oferecidas ao rei Lemuel, Provérbios 31, versículos 6 e 7, isso aqui assusta. Aqui as pessoas interpretam equivocadamente o texto. Diz assim, ó: dai bebida forte aos que perecem e vinho aos amargurados de espírito. O versículo 7. Para que bebam e se esqueçam da sua pobreza e de suas fadigas, não se lembrem mais. Conhece gente que diz assim: eu estou lotado de problema, a semana foi demais, eu vou beber para ver se eu esqueço um pouco. De onde vem isso? Aí, interpretando o texto fora de contexto. Aqui, meus irmãos, o texto mostra que a bebida tem esse efeito medicinal. Eu não sei nem explicar direito as palavras aqui, mas incentiva nesse sentido. Não é para você beber e esquecer dos problemas. Brigou com a namorada, vou beber. Perdeu o emprego, vou beber. Perdeu no jogo, vou beber. Porque se você fizer isso, você só vai perder cada vez mais. Por que é que eu digo isso? Porque o uso do vinho pode se tornar um absurdo ou um grande abuso em certas circunstâncias. Eu não preciso gastar argumento aqui, porque vocês sabem disso. Nós vivemos uma cultura que a bebida é liberada e nós sabemos o estrago que a bebida faz na vida e na família de uma pessoa. Mas eu queria trazer alguns textos para vocês para mostrar esta verdade. Mesmo em Provérbios, parece contradição, né? Um texto que incentiva para poder esquecer até a pobreza, mas olha Provérbios 23, versículo 29, até o finalzinho deste capítulo. Provérbios 23, 29. Diz assim: para quem são os ais? São palavras de repreensão, tá bom, meus irmãos? Para quem os pesares? Para quem as rixas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? E para quem os olhos vermelhos? Você descobre logo quando a pessoa começa a beber além da conta, os olhos ficam vermelhos. Não só bebida, né? Outras coisas também. Versículo 30. Para os que se demoram em beber vinho, para os que andam buscando bebida misturada. Versículo 31. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. Está dando um alerta. 32. Pois ao cabo morderá como a cobra e picará como o basilisco. Basilisco é uma serpente que numa cultura
antiga, só o bafo dessa serpente já matava. Então olha o que está dizendo o texto, 33. Os teus olhos verão coisas esquisitas. É assim mesmo. Quem é dominado pelo álcool começa a ver Pokémon aí na rua. E o teu coração falará perversidade. Você não tem trava na língua, fala bobagem, conta piada que ninguém quer rir, mas o bêbado é assim. Versículo 34. Serás como o que se deita no meio do mar e como o que se deita no alto do mastro. E o último versículo. E dirás: espancaram-me e não me doeu, bateram-me e não o senti. Alguém vai dizer para ele: como é que vai ser quando você acordar? Você vai tomar vergonha na cara? Então tornarei a beber. Você conhece gente assim? Bebe, briga, apanha, mas nem sentiu nada, enfrenta até a polícia, mas no outro dia está aí lá bebendo de novo. Então o perigo, o abuso do álcool, meus irmãos, vocês devem lembrar do que Paulo disse aos Coríntios, para a igreja: cuidado com o abuso do álcool ou do vinho. Paulo diz assim, vede porém, 1 Coríntios 8, 9, vede porém que esta vossa liberdade não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos. Por que é? Porque tem crente que diz assim: não, pastor, nós estamos no século 21, eu tenho a mente aberta, eu tenho liberdade, a Bíblia não proíbe. Se a Bíblia não proíbe, então o que tem eu beber, pastor? O que tem eu sentar num barzinho, numa mesa com os amigos e beber, entornar? Tem gente que não foge nem da aparência do mal, incentiva. Aí passa um crente fraco lá, porque existem os crentes fracos, e se escandaliza: vê o presbítero lá bebendo cerveja. Estou usando um exemplo aqui só. Os presbíteros não bebem, eu sei disso. Por causa da sua liberdade, você derruba o fraco por quem Cristo morreu. Paulo diz que se comer carne escandaliza o meu irmão, eu não vou comer nem carne, pelo menos na frente dele. Então, meus irmãos, alguém já disse, e eu concordo, que o álcool é um ladrão de cérebro mesmo. Vocês viram ali, o outro nem apanhou, nem sabe. A embriaguez deprime, tira do homem o autocontrole, a sabedoria, o entendimento e o equilíbrio. Então, nesse sentido, Paulo diz aí, voltando para Efésios 5,18: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução. A nossa tradução aqui colocou dissolução, mas talvez tenha uma outra aí que fala dissensão, ou o sentido no grego aqui é que é uma vida desperdiçada. Eu já falei aqui em outro sermão e eu repito, é uma vida desperdiçada mesmo. A pessoa trabalhou o mês todo, recebeu o salário, e em vez de cuidar da família, de comprar o que precisa para dentro de casa, vai para o bar beber, e lá ele cria uma coragem e quer pagar para todo mundo, e não falta malandro para poder desfrutar aquele momento que está sendo oferecido. É um desperdício, meus irmãos, é um desperdício. E nesse contraste o apóstolo Paulo diz: mas enchei-vos do Espírito. Então, o que o Espírito Santo faz é exatamente o oposto do álcool, simbolizado aqui pelo vinho. Então nós vamos ver agora, para caminhar para o fim, os benefícios, meus irmãos, de ser cheio do Espírito Santo. Eu apresentei para vocês os malefícios de ser controlado pelo álcool. Nós temos uma lei na nossa nação, a lei seca, que admite uma dosagem de álcool no corpo da pessoa, mas é uma dosagem baixa, porque se você for pego numa blitz com a dosagem elevada no seu corpo de álcool, você vai receber uma multa severa, se não perder até a tua habilitação, dependendo da gravidade, e até preso. Nós estamos vendo aí as grandes tragédias no trânsito da nossa nação, causadas por pessoas embriagadas. Então o assunto é muito sério, já naquela época, imagina hoje então. Então vamos lá ver aqui os benefícios de ser cheio do Espírito, que é o que importa, porque eu tenho certeza aqui que nenhum de vocês aqui se embriagam com vinho. O versículo 19, olha lá comigo, Efésios 5,19 já começa assim. Aqui é o como, né? Vai ser cheio do Espírito Santo. Ele vai usar aqui, ele usou o imperativo
dando uma ordem, e agora ele vai usar aqui, no português é o gerúndio, aquele estado contínuo, permanente. Ele diz assim: falando entre vós, com salmos. Mas Paulo, o que você está querendo dizer aqui? Ser cheio do Espírito Santo é falar entre nós salmos? É pegar o saltério e ficar lendo só salmo? No culto só ler salmo, apesar que na nossa liturgia nós damos mais preferência para os salmos, e às vezes cantamos os salmos aqui, não tem problema nenhum, bom seria se a gente cantasse as escrituras mesmo. Mas o que Paulo está dizendo aqui, meus irmãos, que o cristão cheio do Espírito Santo, ele é controlado pelas coisas de Deus. Salmo aqui é um símbolo da palavra de Deus, da escritura, daquilo que alimenta de verdade. Em vez do crente ser um resmungão, um reclamão, um criador de caso, conhece crente assim? Cheio de inveja do outro, amargurado, ressentido com tudo. O crente então agora é cheio do Espírito Santo, e ele está cheio da palavra de Deus, e ele vai falar isso. É claro que aqui, falando entre vós, pode ser pequenos grupos, ou muitos dizem que aqui o contexto é culto mesmo, é quando a igreja está reunida, é quando os irmãos se reúnem para louvar e adorar o Senhor Deus. Então a maneira de você ser cheio do Espírito Santo é nessa comunhão, falando das coisas de Deus, ou também ouvindo. Me parece que o remédio de Deus para tudo isso, meus irmãos, ressentimento, rancor, inveja, amargura, ansiedade, me parece que o remédio de Deus para tudo isso é ser cheio do Espírito Santo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa diferenciada, é uma pessoa que o couro está comendo no lombo dela, sofrendo, está doente, mas ela tem uma alegria indizível, diferenciada, cheia de glória. Meus irmãos, isso expressa no culto. Eu lembro, nossa irmã Priscila está aqui. Cadê a Priscila? Está lá. Quando a nossa querida irmã Wanda, ainda na sua limitação, exigia dos filhos trazer ela para o culto. É uma outra Wanda, tem uma Wanda aqui. Wanda chegava aqui na cadeira de roda, com o aparelhinho apitando, os filhos preocupados ali do lado dela para ver se não vai dar nenhuma crise. Mas ela expressava uma alegria, meus irmãos, junto aqui na igreja, não conseguia falar usando as palavras, mas ela falava com os olhos, ela cantava com os olhos, porque é uma bênção. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, a enfermidade não detém ela não desiste, ela não joga toalha, e isso expressa no culto. Eu lamento dizer que às vezes a pessoa tem toda a saúde, toda a voz para cantar, para orar, todo o empenho para poder vir, e toma uma decisão deliberada: hoje eu não vou, não quero, não estou com vontade. Se eu for fazer um diagnóstico, não podemos julgar ninguém, mas cadê a ação do Espírito Santo que impulsiona nessa pessoa falar entre vós? Eu fico imaginando um movimento que está crescendo no Brasil aí, de pessoas, eu sei que não querem a instituição, mas que não querem mais congregar. Eu posso ser crente em casa assistindo sermão pela internet, e ali eu vou falar entre vós que está online, até tomar ceia online, e se não for batizado, o pastor doidão lá joga água no celular e abençoa o outro lá do outro lado. Eu não vejo isso daqui, meus irmãos. No culto público, presencial, o cristão cheio do Espírito Santo edifica uns aos outros. Precisamos estarmos juntos, meus irmãos. Essa é a marca daquele que está cheio do Espírito Santo. Ele continua, não é isso aí, versículo 19? Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Deixa eu falar aqui para os presbiterianos. Quando Paulo diz assim, entoando e louvando, tudo está no gerúndio, é um estado contínuo. Entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos, ele não está pensando no nosso inário Novo Cântico.
Os 400 que nós temos aí. Está vendo, pastor? Por isso que a gente não pode deixar de cantar os hinos do inário. Olha lá, Paulo diz que a gente tem que cantar com os hinos. Não, não é disso que ele está dizendo. Aqui são sinônimos. Ele está dando uma ênfase. É claro que eu sou a favor de cantar os hinos. Senão alguém vai dizer que o pastor não canta mais hino. Porque tem igreja presbiteriana que não já chutou os nossos 400 hinos. Lamento dizer isso. Deveria mudar a placa da igreja, não ser mais presbiteriana. Ou presbiteriana de outra matiz. Porque os hinos que nós temos são belíssimos. Letras bíblicas, bonitas, que enaltecem o nosso Deus. Mas aqui não está falando disso. Cânticos espirituais aqui, muito menos. Está vendo, pastor? Tem pastor que não gosta de equipe de cântico porque não gosta de cantar essas músicas. Aqui, Paulo está dizendo cânticos espirituais. Isso aqui também não é para a equipe de cânticos, que gosta de cantar as músicas que na presença do rei dá vontade de pular, dá vontade de gritar. Não é disso. O que ele está falando aqui, meus irmãos, é da lei santa do Senhor Deus. Aqui é um judeu escrevendo. Um judeu que sabe o valor da lei, do estatuto do Senhor Deus, o temor que eles devem ter quando estão reunidos e quando a lei vai ser lida entre eles, para eles ouvirem e cantar a lei, possivelmente os salmos, não tenham dúvida disso. Então a adoração está aqui, meus irmãos, adoração verdadeira a Deus. Foi isso que o Senhor Jesus disse para a mulher samaritana. O Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, não só de boca para fora, quando o coração está longe, verdadeiros adoradores. Então, o culto público, cheio do Espírito Santo, é uma celebração jubilosa de atos poderosos a Deus. E deixa eu dar uma dica aqui, para os presbiterianos. Meus irmãos, a adoração é com alegria no rosto, é com expressão. Você pode cantar, você pode expressar as suas emoções. Não é proibido você não expressar a sua emoção na hora do culto. Porque a pessoa fala, não, se na hora do louvor alguém começar a chorar aí, fala, olha, está vendo? É pecado, está lá. Meus irmãos, eu creio que o Espírito Santo move o nosso coração na adoração, porque é para Ele mesmo. E aquele negócio do crente ficar igual um robô cantando, parece que tem um caixão aqui na frente, um morto deitado, e fica cantando com aquela tristeza. Meus irmãos, é claro, na presença do rei há celebração, com temor, mas cantar com alegria. Nós cantamos para o Criador dos céus e da terra, adoramos Ele com toda reverência, mas com satisfação. Então culto é celebração, meus irmãos, jubiloso. O Salmo 100 expressa isso: celebrai ao Senhor com júbilo. Depois leia lá no hebraico o significado da palavra júbilo, vocês vão entender. Claro que no culto tem que ter equilíbrio, mas tem que expressar alegria. Versículo 20, vamos rapidinho lá. Bom, se há adoração, é óbvio que tem que haver gratidão, meus irmãos. Versículo 20: dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Graças por tudo. Puxa, pastor, o senhor falou da irmã aí que está enferma, está limitada, não consegue usar a voz para cantar, canta só com os olhos. Como que a gente vai dar graças? Meus irmãos, existem coisas que transcendem, de maneira que eu não vou dar graças a Deus por uma querida irmã minha que foi estuprada por um bruto, por um violento, mas de maneira que eu posso dar graças a Deus, sabendo que mesmo que aquilo que aconteceu não é do que eu concordo, e muito menos com Deus, eu sei que o Senhor Deus é poderoso para tratar aquelas circunstâncias. Eu não sei como que pode haver graça quando uma criança é abusada. Eu não dou graças a Deus por conta disso, mas eu dou graça porque eu sei quem é o meu Deus, e Ele não vai deixar aquilo impune. Então por conta disso, eu dou graça. Eu sei que Tu és um Deus justo. Eu sei que o Senhor, diante dos Teus olhos, isso também entristece o Senhor, de maneira que eu não sei por que existem essas coisas acontecendo no mundo, mas eu sei quem é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, e uma hora o Senhor vai cobrar isso. Então eu te dou graça por quem o Senhor é, o Deus Todo-Poderoso. É disso que Paulo está dizendo aqui, meus irmãos, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Por que em nome? Porque nós já nem vivemos mais, é Cristo que vive em nós, é por Ele que é o mediador. Então,
Todas as nossas ações de graças devem ser por tudo que é consistente com a amorosa vontade de Deus. É aí que nós entramos, meus irmãos. Por isso, esse texto está dizendo: vocês serão cheios do Espírito Santo quando vocês começarem a ser gratos a Deus. Parar de resmungar. Perdeu o emprego? Senhor Deus, o Senhor sabe que eu preciso de sustento. Eu não sei nem como te dar graça, Senhor, mas eu vou te dar graça porque eu sei quem o Senhor é. O Senhor é aquele que fecha a porta quando a gente menos imagina, mas Tu és também aquele Deus que abre porta onde nem imaginamos. Então eu te dou graça pelo Teu poder, Senhor. Senhor, meu filho está doente. Eu gostaria de vê-lo bom, com saúde, de maneira que eu sei que o Senhor é poderoso para curar ele, mas a doença ainda está aqui, mas eu te dou graças pelo poder que o Senhor tem. Eu não estou vendo nada, mas eu te dou graças, Senhor Deus. Isso é uma atitude de alguém que é cheio do Espírito Santo. Versículo 21, e eu encerro aqui. Acompanhe aí. Daqui para frente, a coisa vai apertar. Porque o que o apóstolo Paulo vai dizer, que existe uma maneira de você demonstrar que é cheio do Espírito Santo, falando, entoando, cantando, louvando, dando graças, mas olha o versículo 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Aqui a palavra sujeição ou sujeitando-vos é se submeter, é você ser submisso. Os que são cheios do Espírito Santo têm o caráter de Cristo, são mansos e humildes de coração. Em Cristo, meus irmãos, devemos ser submissos uns aos outros. E você já sabe qual vai ser o próximo sermão. Paulo vai lá dentro da nossa casa e ele vai chamar a esposa. Ele vai dizer assim: esposa, você quer ser cheia do Espírito Santo? Submeta-se ao teu marido. Não, eu achei que ser cheio do Espírito Santo é ficar só lá na igreja cantando, ouvindo o sermão, lendo a lei. Não. Começa em casa. Mas como que eu vou ser submisso a esse marido? Ele não me ama. Aí Paulo vai lá e chama o marido: marido, vem cá, você quer ser cheio do Espírito Santo? Ame a tua esposa como Cristo amou a igreja. Pronto. Aí a mulher deve ter sorrido, deve falar: agora dá para me submeter. Se ele me amar como Cristo amou a igreja, porque Cristo ama a igreja incondicionalmente. Cristo não espera amor para ser amado, Ele ama, e ama até o fim. Então agora eu vou me submeter a esse amor. O problema hoje, meus irmãos, é que as esposas não são submissas porque não sentem-se amadas, como Cristo ama a igreja. Mas isso é uma questão para o sermão de domingo que vem, se o Senhor Deus nos permitir, tá bom? Então deixa eu ver aqui com vocês, olha o alerta do apóstolo Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26, sobre as nossas atitudes, meus irmãos. Paulo diz assim: que fazer, pois, irmãos? 1 Coríntios 14, 26, eu acho que é esse mesmo. Quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outra língua e ainda outra interpretação. Lá na igreja de Corinto tinha tudo isso. Paulo diz: seja tudo feito para edificação, ou seja, sejam submissos uns aos outros. Não pense que quem profetiza, que quem fala em língua, que quem sei lá o que é maior do que o outro. Não é hierarquia importante, é submissão. É o que ele está dizendo. No versículo de número 33 desta carta, Paulo diz assim, só na parte introdutória, ele diz: porque Deus não é de confusão, e sim de paz. Mas quem é destaque na igreja, meus irmãos? Parece que na igreja quem é destaque é o pregador, ou a irmã que tem aquela oração revelatória, ou o irmão que fala em línguas. Esses são os espirituais. Depois leia a carta de Paulo aos Coríntios que vocês vão entender. Então eu quero concluir esta mensagem com o escrito de Paulo. Meus irmãos, nós admiramos o apóstolo Paulo porque foi ele que Deus escolheu. Não foi eu que escolhi Paulo, não. Foi Deus que foi atrás desse homem lá no caminho de Damasco. E Paulo foi o maior missionário que a igreja já teve, o maior escritor do Novo Testamento. Por isso que nós falamos muito de Paulo, mas nosso Deus é Cristo, não Paulo. Até imitamos Paulo, mas porque ele imita Cristo.
Porque se ele estivesse imitando a outros, nós não imitaríamos ele. Mas olha Romanos capítulo 8, e eu encerro aqui, versículos 5 a 9. Paulo vê duas categorias aqui, meus irmãos, e aí você já faz uma análise, se você se enquadra em alguma. Diz assim: porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Versículo 6. Porque o pendor da carne dá para a carne, né? Não, pastor, eu pequei, eu caí porque a carne é fraca, é o pendor, você alimentou mais a carne, por isso que você caiu. Mas do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Ela odeia as coisas espirituais. Versículo 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. E ele conclui no versículo 9 dizendo: vós, porém, não estáis na carne. Louvado seja Deus. Paulo bateu e depois assoprou. Ele está dizendo: vocês não estão na carne, vocês são de outra estirpe. Vós não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Então ele voltou, né, a estaca zero. Ele começou a animar e falou: não, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Você pode ser da Igreja Presbiteriana do Brasil, pode ser da Assembleia de Deus, da Batista, da Lagoinha, da Universal, mas não é de Cristo. Não é de Cristo. Duas categorias aqui: ou você é de Cristo e tem o Espírito Santo, e tem o Espírito Santo, eu já expliquei para vocês o que é que acontece, e anda no Espírito, ou você está na carne e vive pela carne, e vive em inimizade contra Deus. Meus irmãos, ser inimigo de Deus, nós já temos inimigos demais nesse mundo. Temos o diabo e os seus anjos, que são nossos inimigos, e nós enfrentamos tudo isso. Agora imagina você ter Deus como seu inimigo. Tiago vai dizer que é prejuízo. A amizade nossa com o mundo faz com que sejamos inimigos de Deus. Então não tem meio termo aqui, não tem um em cima do muro. Ou você está de um lado ou você está do outro. Ou somos de Deus ou não somos. De acordo com a Bíblia, meus irmãos, quem não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Todo que é de Cristo, esse tem o Espírito Santo. Então eu encerro fazendo uma pergunta óbvia: quem é você aqui nesta noite? De que lado você está? Você já é alguém que tem o Espírito de Cristo? E se você tem, o que isto implica quando você sai daqui? Aliás, deixa eu ir mais um pouquinho além. Quem é você dentro de casa? Que tipo de filho você é? Que tipo de marido você é dentro de casa? Que tipo de esposa? Você que é patrão, que tipo de patrão você é? Você que é empregado, como é que é lá no teu trabalho? Perceberam, meus irmãos? Que ser cheio do Espírito Santo é algo tão natural, é algo tão aparentemente simples. É ser humano, não é ser carnal, é ser gente. Longe desse entendimento que está aí, que ser cheio do Espírito Santo é aquelas manifestações loucas no culto. Na hora do louvor começa a rodopiar. Gente que... eu não vou nem falar, para a gente não começa a pecar aqui. A gente já vai perdendo a paciência com isso, meus irmãos. De tanta pataquada, palhaçada que a gente vê na internet, em cultos, que é atribuído ao Espírito Santo. Pode ser o Espírito, mas não o Santo. Outro tipo de Espírito. Aí sim nós podemos conversar. Então que Deus tenha misericórdia de nós, meus irmãos. Que não sejamos mornos neste sentido. Mas ou você é quente, ou você é frio. Vamos orar mais uma vez? Curva a sua cabeça, por gentileza. Senhor nosso Deus, nós sabemos da seriedade que é lidar com as coisas santas, especialmente com a santa lei, a palavra bendita do Senhor.
Ó Deus, quem somos nós? Que ousadia temos, Senhor, de abrir este santo livro e de falar, de tecer comentários sobre aquilo que é santo, Senhor. Ó Deus, nós só fazemos isso porque foi nos dada essa liberdade, pela obra que o Teu Filho realizou na cruz, abrindo até o Senhor este vivo e novo caminho. Fazemos isso, Senhor, com ousadia por causa do sangue dele. Mas às vezes, Senhor, o nosso coração nos engana, porque somos tão carnais, Senhor. Temos as técnicas de pregação, nos preparamos na nossa oratória, e às vezes tudo isso é apenas, Senhor, um discurso, apenas, Senhor, uma apresentação de um assunto. Mas, ó Deus, nós aqui estamos porque sabemos que foi o Espírito do Senhor que nos trouxe. Porque se o Senhor não quisesse, aqui nem estaríamos, Senhor. E assim nós cremos, porque culto oferecido ao Senhor é uma santa convocação do Senhor mesmo. Aqui viemos para te adorar, Senhor. E assim o fizemos com as orações, com as leituras bíblicas, com os louvores. O Senhor conhece o nosso coração, é por isso que nós nos humilhamos debaixo da poderosa mão do Senhor, porque o Senhor é o único que sonda os nossos corações. Podemos enganar, Senhor, externamente, mas ao Senhor ninguém engana. Então, ó Deus, continue a ser com cada um de nós aqui nesta igreja. Não queremos ser melhores do que ninguém, Senhor, mas o que nós queremos é temer o Teu santo nome, é viver de modo digno como o Senhor exige na Tua palavra. Como é difícil, Senhor, neste mundo de sedução, neste mundo cheio de propostas indecentes. Tenha compaixão e misericórdia, Senhor. Toma-nos com a Tua mão e segura bem, Senhor, para não desviarmos deste caminho. Ajuda-nos, Senhor, aqueles que se encontram de pé, para que não caia. Mas se cair, saibamos que o Senhor é o único que pode nos levantar. Oramos assim na certeza de que o Senhor nos ouve, e oramos na mediação e obra do Filho do Senhor na cruz do Calvário, o Senhor Jesus. Amém.